Oi, professor! Oi, gente! Tudo bem? Bom, meu grupo ficou com a página 77 até 80, que vai falar sobre as contribuições de filósofos afrodescendentes e filósofos também, né? A gente vai falar muito sobre esse vídeo, sobre a contribuição deles, sobre as publicações que cada um fez, que os três são escritores também. E se vocês acharem o tema interessante e surgir alguma dúvida durante o vídeo, assim que ele acabar ou em outro momento, pode estar vindo a perguntar a mim ou qualquer outra pessoa do meu grupo, que vai ser um prazer responder qualquer um de vocês, incluindo o professor. Enfim, qualquer coisinha vocês podem vir falar com a gente. Mas as fontes, elas vão estar o tempo todo na tela, da onde que eu tirei isso, por que eu tirei isso, vai estar tudo escrito, inclusive vai ter alguns momentos com escritas mesmo, mas vão passar bem devagar, vai dar pra vocês lerem muito bem. E o vídeo vai ser separado em partes pra vocês poderem entender direitinho, mas como eu falei, caso venha ter alguma dúvida, pode vir perguntar pra gente, que vai ser um imenso prazer responder vocês. Bom, agora na primeira parte do vídeo a gente vai começar falando, eu vou começar falando, né, sobre as filosofias egípcias, porque eu queria trazer bem do começo mesmo, como que isso foi, trazer um contexto histórico lá atrás pra gente entender muito sobre isso do eurocentrismo, que a Júlia vai falar, que vai ser falado, pra gente entender mais ou menos como o imperialismo vai influenciar muito nisso, muito nas inscrições, inclusive do Fanon, do Franz Omar Fanon. Mas enfim, a gente vai falar agora, eu vou parar de enrolar. Vamos começar então esse vídeo, que eu vou tentar fazer uma coisinha legal pra vocês. Eu garanto que vocês vão sair daqui com pelo menos uma curiosidade nova. Das filosofias africanas, que a gente não pode deixar de falar das filosofias africanas sem falar do começo, e com certeza do começo foi ali o Egito, né? Logo a junção do Egito começou, né, com a questão dos rios, que foi elegido o rei e tudo. Vou ver se eu consigo deixar a historinha aí passando pra vocês poderem entender mais ou menos como que aconteceu a criação do que a gente conhece como Egito Antigo. E logo depois disso, começaram a surgir as filosofias egípcias. E eles se diferenciavam de outros povos porque eles foram um dos primeiros povos a trazer essa questão da vida após a morte, de criar coisas, de questionar coisas. E eles também tinham culturas, gente, super avançadas para a época, desde conseguir criar as pirâmides, desde na questão das preservações dos corpos. Então tinham ali várias mumificações, algumas mais baratas, algumas mais caras, dependendo da sua classe social. Mas se você fosse meio pobre, não tinha muito que você pudesse fazer, né? Mas enfim. E aí passou-se não, né? Ali naquele tempo mesmo, começou a surgir as filosofias egípcias de vida após a morte, principalmente. Eu vou trazer aqui a filosofia deles, que eu achei super interessante, e então vou falar pra vocês, né? Eles acreditavam que assim que você morria, que você enfim, você tinha que passar por várias etapas. A primeira delas seria você recitar uma lista de 42 coisas, eu acho, se eu não me engano, cerca de 42 coisas, falando, tipo assim, você vai ficar de frente pra, eu não lembro agora quem, mas alguém importante, e você vai ficar falando, não cometi adultério, não matei, não cometi assassinato. Gente, isso tá lembrando alguma coisa pra vocês? Sim, gente, lembra muito os 10 mandamentos. E eu fiquei pensando, eu achei curioso, né? Tipo, porque o Moisés, ele bebeu muito das águas egípcias durante muito tempo de sua vida. Os hebreus da época meio que também eram egípcios, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse amplo religioso não, porque é um vídeo de filosofia. Mas eu achei super interessante, que eu falei, não posso deixar de trazer no vídeo, né? Enfim, várias outras pessoas também, eu não sei se eu posso falar entidades, várias outras pessoas importantes que eu não vou lembrar o nome, iam levantar assim as plaquinhas e iam falar, tipo, isso é verdade, isso é mentira. E aí você ia passar pra segunda fase, que é a da balança. Você ia colocar seu coração na balança
E ele não podia ser muito leve nem muito pesado. Porque se ele fosse muito pesado, quer dizer que você tinha peso pelas coisas erradas que você fez. E se ele fosse muito leve, estaria dizendo que você não curtiu a vida, que você não aproveitou, que você não aprendeu com seus erros, porque você nem chegou a errar direito. Então, ele teria que ser o perfeito equilíbrio, né? E depois você ia pra uma espécie de... Ah, e se você não passasse na balança, você ia ser devorado por uma fera, né? E aí, depois você iria pra uma espécie de paraíso e ficaria por lá mesmo, né? E assim, com a chegada de, por exemplo, o Alexandre o Grande, assim como outros europeus, como é que fala? Como é que eu vou explicar? Os gregos, acabou vindo essa questão de, tipo, existiram algumas vertentes que até davam, assim, os devidos créditos pro Egito. Mas, no final das contas e tudo mais, a Europa acabou se sobressaindo por conta do imperialismo, de tudo mais, e que o Egito foi um país que foi muito invadido, se não me engano, pelos romanos, depois por mais civilizações também. Acabou que hoje em dia ele nem é um país tão famoso assim, né? Tanto que é famosa em Esfinge que a gente conhece, o nariz foi arrancado, não era a abordagem inicial dela não era sem nariz. Então, tipo assim, foram mudando, assim, foram invadindo de uma forma que, assim, é lógico que as filosofias gregas são lindas, assim, lindas não, né? Mas muito importantes para a história. Mas muitas pessoas olham os gregos, o Sócrates, por exemplo, como a cara da filosofia e esquecem que existe outras, o puro suco do eurocentrismo. Sabe por que a maioria das filosofias que nós conhecemos não são japonesas nem brasileiras? Por exemplo, isso acontece por conta do eurocentrismo. É um movimento marcado durante o imperialismo, onde os portugueses exploravam e invadiam a Ásia e a África, se achando superiores e fazendo argumentos falsos e até mesmo biológicos. Isso acabou causando que os negros fizessem uma máscara branca para se encaixarem em meio à sociedade. Vamos então, agora que a gente entendeu um pouco sobre a raiz do que a gente vai falar nesse vídeo, o tema central, vamos falar então do tema central, que são os 3 filósofos que estão no nosso livro, que são o Fanon, a Angela Davis e a Grada Quilomba. Bom, o Franz Omar Fanon, ele foi um médico, psiquiatra e filósofo, e também autor, como todos os filósofos que vão ser citados nesse vídeo, né? Bom, ele nasceu numa ilha chamada Martinica, não sei como é que se pronuncia, imagino que seja assim, e ficava, essa ilha, no território francês. E desde criança, ele foi ensinado, todas as outras pessoas de lá, elas eram ensinadas, elas se viam, elas foram ensinadas que elas eram francesas. Só que quando ele saiu daquela ilha e foi pra França em si, ele percebeu que as pessoas lá não consideravam as pessoas daquela ilha francesas, não consideravam ele francês. Então ele começou a se questionar o que é preciso ser para ser francês. E ele chegou na conclusão que era ser branco. Bem forte isso, né? Ele trouxe isso, né, analisando tudo. Tanto que o seu TCC da faculdade foi sobre isso, sobre essa análise que ele fez, sobre as coisas que ele percebia, e foi negado. Ele teve que fazer outro, mas sem problemas não, né? Mas vendo pelo lado bom, anos depois virou seu aclamado livro Máscaras Brancas. O que ele fala nesse livro? Bem, ele fala que as pessoas negras, elas vestem máscaras brancas. O que seria vestir máscaras brancas? Basicamente, uma pessoa negra que começa a agir como branca, seja na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de apresentar, na forma de, enfim,
usar o cabelo, enfim, de formas gerais, inúmeras formas, começa a se comportar como uma pessoa branca, assim, tenta ser uma pessoa branca de forma geral, né? Segundo Fanon, isso tem, né, um resultado bem negativo, né, obviamente. E só que segundo Fanon, quando a pessoa ela vai colocando essa máscara, ele disse que as pessoas negras elas podem começar a ter um certo ódio pelas pessoas brancas e, tipo assim, uma certa repulsa, vamos dizer assim. Só que aí, segundo Fanon, isso é meio ruim, porque a pessoa, ela não... Ela fica tão assim e ela não olha muito bem pra ela mesma. Ela fica com aquela famosa expressão sangue nos olhos, sabe? Segundo Fanon, quem tem que mudar não são as pessoas negras em si, e sim a sociedade, a forma com que nós, pessoas brancas principalmente, nos comportamos em sociedade, porque o racismo, ele, querendo ou não, foi construído, né? Então, a gente, assim, pessoas brancas no geral, que construiu, a gente que tem que desconstruir, entendeu? Segundo, é basicamente isso que o Fanon falava de forma assim, bem resumida, bem assim. Mas se alguém tiver curiosidade, o nome do livro dele é As Máscaras Brancas, A Máscara Branca, alguma coisa assim, onde ele fala assim mais detalhadamente isso que eu acabei de dizer. Coisa que eu esqueci de falar é o quanto que as pessoas, o quanto que a sociedade construiu não só o racismo, como também outras minorias, como por exemplo preconceito com pessoas com algum tipo de deficiência, contra um ódio mesmo contra as mulheres, por exemplo, que a misoginia, né, o ódio contra as mulheres. E uma filósofa que fala sobre isso, né, pra dar o gancho pro que o Davi vai falar, é a Angela Davis. A Angela Davis, ela foi uma filósofa mulher que ela falava muito sobre que o feminismo não é exatamente neutro e que, de certa forma, ele tem meio que uma preferência até mesmo da forma como ele foi criado, até a forma que ele vem aqui do dia de hoje. Não que isso seja algo ruim, mas a forma com que foi construído ao longo dos anos. Então, a Angela Davis vai falar muito sobre isso. Angela Evione Davis, nascida em Birmingham, no Alabama, e luta pelos direitos das mulheres e, em especial, tem vários livros sobre o feminismo negro e segundo Angela, o feminismo pela qual conhecemos é um fruto da burguesia. Não que isso seja algo ruim, que bom que aconteceu, mas surgiu de um grupo que queriam trabalhar e viver suas próprias vidas. Mas, em contrapartida, existiam mulheres que trabalhavam e muito sem salário. Algum... Enfim, ela usava muito sobre a teoria marxista e até hoje ela é uma referência nisso. Infelizmente, esses estereótipos estão presentes até hoje. E uma coisa que a autora fala sobre isso é a Grada Quilomba. Fanon. Grada Quilomba. Ela nasceu em Portugal, mas grande parte da sua família nasceu na Angola. E ela é uma psicanalista e já escreveu vários livros sobre a teoria freudiana. Em sua teoria,
Diana tem uma tese que ela comenta sobre o principal, que as pessoas sempre dominam as outras, que mesmo com algum dia revertessem que está embaixo, sempre existiria alguém no topo. E que para o racismo acontecer precisa de 3 pessoas. Uma que pratica e faz, e a plateia. Um de seus textos mais famosos que tem falado sobre isso se chama-se A Máscara. O texto da máscara. A Máscara. O texto da máscara. Agora vamos falar sobre o texto A Máscara da Filosofia e a escritora Grada Quilomba. Presente no livro Memórias de Plantação. O texto aborda como o racismo não atua apenas de forma física ou social, mas também psicológica, criando imagens negativas sobre as pessoas negras e colocando os brancos como o padrão. No início do texto, Grada Quilomba explica que o racismo cria a ideia do outro. As pessoas negras passam a ser vistas como diferentes, perigosas ou ameaçadoras, enquanto as pessoas brancas é colocadas como modelos de normalidade e humanidade. A autora diz que isso acontece porque as características negativas que a sociedade branca não aceita em si mesma acabam sendo projetadas sobre pessoas negras. O opressor passa a se enxergar como vítima, oprimindo tratado como ameaça. O racismo transforma o opressor em vítima e o oprimido em ameaça. O racismo transforma o opressor em vítima, o oprimido em ameaça. A autora também usa a psicanálise para explicar o processo. Ela fala que sentimentos como violência, medo e agressividade são projetados no outro, criando estereotipos racistas. As pessoas negras foram historicamente associadas ao perigo, à criminalidade e inferioridade. Exemplo, isso ainda pode ser visto hoje em abordagens policiais, seletivas, preconceitos no mercado de trabalho e representações negativas na mídia. Construção da negritude pelo olhar branco. Nessa parte, Grada Quilomba mostra que a identidade negra ela foi construída durante muito tempo pelo olhar branco e do olhar colonial em si. E a autora cita o filósofo Frantz Fanon, que ele em si ele afirma que a chamada alma negra foi criada pelo homem branco. Ou seja, muitas características atribuídas a pessoas negras não surgem da própria população negra em si, mas dos estereótipos criados pelo racismo. E a pessoa negra passa a representar os medos, fantasias e aspectos negativos que a sociedade branca rejeita em si mesmo. E o sujeito negro é colocado como o outro, nunca como eu. A autora também critica a forma como as pessoas negras aparecem na sociedade. Muitas vezes elas são representadas de maneira negativa ou limitada, enquanto as pessoas brancas ocupam o lugar de herói, protagonista, modelo ideal, muitas vezes colocadas como superior em si. Ela traz isso que o racismo ele traz muitas consequências psicológicas, incluindo aquele sentimento de sofrimento, de exclusão e até mesmo de alienação, não é?
e que faz com que as pessoas negras não se enxerguem de uma forma positiva e muitas vezes de uma forma negativa. Por isso que a representatividade nas escolas, por exemplo, nesses vídeos que a gente está gravando para mostrar para uma sala de 32 alunos, que desde criancinha as professoras vão, fazem um monte de, não é campanhas, mas é essa representatividade mesmo, em televisão, em filmes, em todo lugar. É porque a Grada Quilombo ela também fala sobre isso, que o problema não está na população negra, e sim na história que foi criada em vários anos, entendeu? E como eu falei, já que a população branca construiu, é ela que tem que desconstruir. Então, por isso que a representatividade é tão importante, que precisa ser falado, precisa ser mostrado também, para que as pessoas negras elas consigam contar suas próprias histórias, valorizar a sua cultura. Isso faz com que, quando a pessoa ela se impõe, faz com que o racismo ele se rompa. Então, é necessário a representatividade para que as pessoas negras elas possam se sentir representadas e fazer feitos importantes. Enfim, é muito importante porque quando os negros... É importante porque quando as pessoas negras ocupam espaços, elas rompem o racismo. Então é importante essa representatividade para que as pessoas negras se sintam empoderadas em relação a isso. A Grada Quilombo, ela fala que a sociedade, assim como o Fanon também falou, mas aí ela fala que o racismo, ele não é nada individual. Ele é estrutural, histórico e psicológico também. E o texto, ele faz com que a gente reflita sobre as formas de racismo que existem até hoje. E a gente sabe que ela, em Portugal, ela sofreu muito, né? Porque, querendo ou não, é um país, assim, né? Mas, vamos dizer que preconceituoso, se a gente for ver, né? E nesse texto, ele diz a importância de combater preconceitos e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, se vocês tiverem alguma espécie de dúvida ou qualquer coisa, pode vir procurar a mim ou qualquer outra pessoa do meu grupo, que vai ser um prazer responder a todos vocês. E como conclusão, eu diria que é muito importante sim a gente falar sobre isso, assim como o Fanon, a Ângela, a Grada, que vem, coloca a cara a tapa pra defender eles mesmos, defender o que eles acham importante. A gente também tem que fazer isso, porque como foi falado várias vezes no vídeo, lutar contra o racismo não é uma responsabilidade principal das pessoas negras, e sim de nós. Assim como, por exemplo, o machismo não é que as mulheres elas têm que fazer o possível e o impossível para isso acabar. Quem tem que fazer o possível e o impossível para acabar são os homens, assim mesmo, com essa situação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha de alguma forma agregado alguma coisa na vida de vocês. Um beijo, tchau!